Bom dia, o meu nome é Amanda e eu vou ensinar a fazer um pluviômetro caseiro. E para isso precisamos de uma garrafa PET reta, uma tesoura, uma régua na qual teremos que cortar em 18 centímetros, uma canetinha ou caneta, uma fita adesiva, cimento, uma bacia e colher para misturar o cimento com a areia e por fim a areia. Começamos marcando a garrafa para em seguida cortar bem onde ela deixa de ser reta, já que precisamos de uma estrutura reta para que funcione. Em seguida, misturamos a areia e o cimento, na qual a cada uma medida de cimento, colocamos 3 de areia da mesma quantidade. Agora colocamos um pouquinho de água e misturamos bem. E é assim que o cimento deve ficar. Em seguida, colocamos o cimento no fundo da garrafa para que tenha uma base plana. Agora precisamos colocar a régua para que possamos medir a chuva em milímetros. Para isso, precisamos cortar a nossa régua em 18 centímetros, fazendo com que o 0 fique onde o cimento acabe e o 18 aonde o nosso pluviômetro acabe. E é assim que o nosso pluviômetro caseiro fica. Bom dia, meu nome é Carolina Maia e eu vou falar sobre o que é o pluviômetro. O pluviômetro era somente uma ferramenta para saber as horas, só que hoje em dia é utilizado para saber a medida da chuva. Ou seja, é basicamente um instrumento que você mede a quantidade de chuvas que cai em um determinado lugar ou época, em milímetros da área. Bom dia, meu nome é Alicia. Meu nome é Ana Carla. E a gente vai falar um pouco como funciona o pluviômetro. Então, o pluviômetro é um instrumento meteorológico utilizado para recolher e medir a quantidade de líquidos ou sólidos como chuva ou granizo. Para ser utilizado, basta apenas estar em uma superfície plana e livre de árvores, prédios e muros. E o objeto utilizado para ter precisão nas medidas, ele precisa ter a base reta e as suas paredes também precisam ser retas. E a medida basicamente ela é tirada em milímetros, pois ela é tirada de acordo com a altura em que a chuva cai. E se fossem tiradas em centímetros, seria demais. E outra curiosidade muito importante é que, mesmo sendo uma caixa, o objeto ou uma garrafa PET, mesmo a caixa tendo um volume maior, daria o mesmo tipo de medida. Seria com precisão e daria o mesmo volume de milímetros. Oi, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre como o pluviômetro ele foi criado. Então, ele surgiu na Coreia medieval, quando tinha um cara que era assistente do rei, ele se chamava Jang. Aí, um belo dia, os soldados do rei, eles acabaram dormindo e eles esqueceram de tocar um sino que dizia que o momento do dia era, que é tipo um relógio nos nossos dias. Aí o rei ficou furioso e falou pra Jang, olha, eu quero que você construa uma máquina que diga que o momento do dia é automaticamente, sem precisar depender de ninguém. Então foi aí que Jang ele criou o primeiro pluviômetro em 1441 d.C. Só que a história também fala que poderia ter sido o rei, o irmão do rei. Só que a gente já montei a história que foi o Jang. Agora eu vou falar sobre o índice pluviométrico. E ele é uma medida feita em milímetros que serve para medir a precipitação da água, seja por meio da chuva, neve, granizo, enfim. E ela mede em determinado período de tempo. Bom dia, meu nome é Gabriele e eu vou falar um pouco sobre os níveis pluviométricos do Ceará. Neste ano, todos os meses da quadra chuvosa terminaram com chuvas acima da média. Fevereiro teve a maior variação com chuva de 45,4% maiores do que o normal. Foram 172,5 milímetros de precipitação, quando o normal é 118,6 milímetros. Março findou 15,6% acima, com 235,2 milímetros. E abril registrou 202,5 milímetros e 7,7% a mais que o usual, de 188 milímetros. No quesito precipitação, o Ceará ficou em destaque.